Hoje nós vamos juntos aprender sobre toxinas de animais aquáticos. Esse mundo fascinante em que vivemos é um mundo repleto por águas. Os mares e oceanos representam cerca de 70% da superfície de nosso planeta e servem de abrigo para 34 dos 36 filos já descritos, representados por aproximadamente 300 mil espécies distribuídas entre a fauna e a flora. Sem dúvida, esse ambiente constitui o maior reservatório de biodiversidade da Terra. Esse ambiente aquático, onde nós encontramos uma ampla variação de águas temperadas e tropicais, propicia a existência de um grande número de animais. E nós entramos em contato diversas vezes com esses animais, seja através da pesca comercial, da pesca esportiva, do mergulho, do afluxo de banhistas às praias, aos rios e lagos. Nesse momento, nós entramos em contato com esse ambiente e encontramos esses animais aquáticos. E um grupo particular desses animais, chamado de animais aquáticos potencialmente perigosos. Perigosos porque contêm toxinas. Essas toxinas são geralmente substâncias produzidas por organismos vivos, sendo eles animais, vegetais, fungos e bactérias. São classificadas de acordo com seu estado físico, estrutura, estabilidade química, além dos seus mecanismos bioquímicos e de ação. A produção de toxinas por animais aquáticos é uma estratégia importante que garante a ele a sobrevivência em um ecossistema que é altamente competitivo. Para defender-se ou defender seu território, esses animais produzem um enorme número de metabólitos, cujas combinações resultam em uma grande variedade de estruturas químicas de moléculas complexas, como, por exemplo, peptídeos e proteínas. Quando pensamos em toxinas e pensamos em animais, evidentemente que relacionamos a essas toxinas ao envenenamento. Essas toxinas são, de fato, as responsáveis pelas sintomatologias observadas nos envenenamentos, mas não podemos esquecer que elas são responsáveis também pelas complexas relações ecológicas existentes entre esses organismos. Um outro fato para levarmos em consideração é que o estudo dessas toxinas são importantes e elas constituem ferramentas importantes para a pesquisa básica e também alvos farmacológicos. Dentre os animais aquáticos potencialmente perigosos por produzirem toxinas, destacam-se os quinidários, os poríferos, os equinodermos, os molúsculos e os peixes. Vamos falar de cada um desse grupo. Nos quinidários, o nome já quer dizer urticante. E aí nós falamos de animais belíssimos, como são as caravelas, as águas-vivas, as anêmonas do mar e os corais. Esses animais têm eu diria, quase que perfeito aparelho inoculador dessa toxina. Eles ostentam um anel de tentáculos com células urticantes, que são os quinidócitos, capazes de injetar um minúsculo espinho, que é o nematocisto, e aí é onde existem as toxinas. Esses aparelhos servem não só para que eles se defendam dos predadores, mas que eles possam também imobilizar uma presa para se alimentar. É importante lembrarmos que as toxinas fazem parte desses animais para que eles se defendam e não para que elas causem acidentes em humanos. Falando especificamente de toxinas importantes que foram isoladas a partir de quinidários, nós temos 3 exemplos de neurotoxinas isoladas, descritas e estudadas por pesquisadores não brasileiros, mas de 2 gêneros e de uma espécie, a Calatheates parasítica. Foram as primeiras neurotoxinas isoladas de quinidários. E o Brasil também vem contribuindo com essa área, e pesquisadores brasileiros vêm trabalhando e descobrindo novas toxinas. Em 2006, Oliveira e colaboradores isolaram a caixarolizina,
da Bunadossoma caissarum, que é uma anêmona encontrada bastante frequente em nosso litoral, principalmente na região Nordeste, e é uma toxina com atividade hemolítica. E em 2008, Zarengo e colaboradores isolaram da Bunadossoma canjico a canjictoxina, uma neurotoxina. Então são dois trabalhos brasileiros e que contribuíram para essa área. Como curiosidade, para nós não pensarmos apenas em toxina como ação tóxica, eu trouxe esse coral, que é o Pseudopterogorgia elizabeth, onde extraiu-se dele uma toxina, a pseudopterosina, que tem atividade anti-inflamatória e é utilizada hoje já em um creme para a pele. Falamos de quinidários, que significa urticária. Vamos falar de poríferos, que o nome quer dizer poros. Essas esponjas, que são os representantes dos poríferos, possuem metabólitos que podem prevenir a adesão de outros organismos sobre a sua superfície, ou seja, possuem toxinas com ação irritativa. E esse fato chamou a atenção dos pesquisadores, que observaram a grande resistência dessas esponjas a bactérias e a fungos, o que sugeria a presença de componentes antibióticos. Com isso, foram encontradas em inúmeras espécies componentes como alcaloides e fenóis com função antimicrobiana. Eu trouxe alguns exemplos importantes de toxinas isoladas desses organismos e que hoje são usadas na farmacologia como já para terapia de patologias importantes. Alcaloides descobertos deram origem a drogas antivirais e anticancerígenas, como o ARA-A e o ARA-C, ambos retirados de esponjas do Caribe, e medicamentos com alcaloides análogos a esses daqui são o AZT, que todos nós conhecemos, o primeiro medicamento licenciado para o tratamento do HIV. Além disso, hoje, nós temos o aciclovir, que é usado para tratar herpes, e o ARA-C para leucemia. Então, é um importante exemplo de toxinas utilizadas como ferramentas. Uma outra descoberta mais recente dessa esponja do Japão, a Lycodria okadai, é essa toxina, a licodrina B, que é usada hoje já para o tratamento de câncer e de asma. Falamos de poríferos, de poros, vamos falar de equinodermos. E quando a gente fala de equinodermos, imediatamente nos remete os ouriços, e falar de ouriço é falar de espinhos. Então eles são marinhos, bentônicos, e possuem abundantes espinhos rígidos e quebradiços. Esses espinhos estão presentes em diversos formatos, atuam com a função de proteger o animal e ajudar na locomoção, e eles podem penetrar na vítima quando o animal é pisado ou esbarrado. E cada espinho desse é recoberto por uma toxina. E eu o trouxe como exemplo, porque também um grupo brasileiro do Instituto Butantan começou a trabalhar com essa espécie, Equinometa leucunter, que causa 50% dos acidentes brasileiros, é encontrado em toda a região Nordeste, então é muito comum quando a maré seca, a gente vai passear, vai olhar aquelas rochas e pisa nesses ouriços. Daqui eles fizeram um extrato e verificaram que tem atividade pró-inflamatória. Então esse é o primeiro trabalho com o ouriço. Vamos para os moluscos, e se ouriço lembra espinho, molusco lembra mole, corpo mole. Nós temos então todos os moluscos podem possuir o corpo mole, recoberto ou não por uma concha calcária, e são os caracóis, as ostras, os mariscos, as lulas e os polvos, mas nós vamos falar de um grupo principalmente, e esse tem dado grande contribuição à ciência, que é o gênero Conus. O Conus significa toxoglossus, e eu gosto da origem das palavras, porque elas nos dizem as coisas e como elas são, que significa uma língua grossa com veneno. A maior parte vive em mares tropicais e tem a forma de um cone, por isso o nome Conus, com várias cores vivas e atraentes. Eles são lindos. Isso desperta a nossa curiosidade e a vontade de tocá-los, e é aí que muitas vezes o acidente ocorre. Nas Américas são encontradas aproximadamente 50 espécies e no Brasil nós temos 17, o que é muito. Mas poucos trabalhos existem brasileiros sobre Conus. Os trabalhos foram feitos com Conus regius,
na Universidade de São Paulo, pelo grupo do Dr. José Carlos Freitas, que durante um longo tempo trabalhou com essa espécie, estudando o mecanismo de ação de suas toxinas. Esse animal também possui um aparelho inoculador muito bem elaborado. Então ele tem uma expansão em forma de tubo, que nós chamamos de probóscis, onde é lançado esse dente, ou algumas pessoas chamam de arpão, e é no momento em que esse dardo sai, ele consegue expelir a toxina. Então, ele leva a toxina, essas toxinas presentes, na maioria delas são neurotóxicas, com efeito paralisante, e é assim que ele atinge a presa, imobilizando. As toxinas de cono têm sido bastante estudadas para diversas aplicações na medicina, são um exemplo da diversidade de alvos encontrado para os produtos de origem marinha e de sua seletividade. Estima-se que cada espécie contenha 200 peptídeos biologicamente ativos, e isso é muita coisa. O exemplo que eu trouxe do Conus, eu acho que é o mais conhecido e o de maior sucesso. É o medicamento Prialt, que é uma toxina, a Ziconotidium, uma conotoxina isolada do Conus magnus. E só para a gente ter uma ideia de como é preciso estudar, pesquisar e como tudo leva um tempo. Essa toxina foi descoberta na década de 80. O primeiro teste clínico em pacientes para aplicação em dor severa foi em 95 e somente em 2004 a agência norte-americana FDA aprovou para o controle de dor severa. Mas não é porque tem um tempo longo que a gente deva desistir. E aí vou falar dos peixes, que constituem metade do número de vertebrados da Terra. Nós temos cerca de 22 mil espécies, contidas em 50 ordens e 445 famílias. Destas, 200 dessas espécies são consideradas peçonhentas ou venenosas. Vou dividir e vou falar primeiro dos peixes venenosos, para depois falar dos peçonhentos. Os peixes venenosos, ou também chamados sarcotóxicos, possuem vias metabólicas para a produção de seus venenos ou obtêm essas toxinas por meio de cadeia trófica, alimentando-se de organismos venenosos primários. E falou de peixe venenoso, uma palavra vem à nossa mente: baiacu. Duas toxinas importantes foram isoladas do baiacu, a tetrodotoxina e a saxitoxina. Essa mais antiga, essa mais recente. São encontradas essa no fígado, no ovário, na pele, no intestino e mais recentemente mostrou-se ela presente nos ovos, mostrando aí já uma proteção aos predadores. A saxitoxina encontrada na pele, nas gônadas, no fígado e nos músculos e vísceras. Ambas têm o mesmo mecanismo de ação, que é bloquear o canal de sódio. Diversos estudos apontam o uso da tetrodotoxina para melhoria de doenças relacionadas ao sistema motor, ao sistema nervoso, a dores crônicas e neuropáticas, além do câncer. Além disso, essa toxina vem sendo bastante utilizada na medicina veterinária para tratamento de distrofias musculares, lesões medulares e traumáticas, câncer de pele, dor neuropática e crônica. E, por fim, os peixes peçonhentos, é a praia que eu mergulhei desde 95. Eles são peixes que possuem glândulas cutâneas especializadas que estão conectadas a espinhos ou ferrões. Esses animais usam essa peçonha para autodefesa ou para captura de presas para alimentação. Esses animais, a maioria dos peixes peçonhentos, possuem espinhos no dorso ou nas laterais, ou às vezes anal, e esses espinhos ou ferrões, ao redor dele ou no sulco, nós temos glândulas dispersas por esses espinhos. Quando esse animal se sente ameaçado ou tocado, nosso contato com esses espinhos faz com que o espinho entre em uma determinada região e assim entra também a peçonha. Nós falamos de 200 famílias, de 200 espécies de peixes venenosos ou peçonhentos, mas eu consegui listar todas as espécies às quais foram detectadas e extraídas toxinas.
Então nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 200 espécies, isso é muito pouco. Nós temos peixes, todos esses não são peixes brasileiros, foram trabalhos desenvolvidos em outros países, mas nós temos coisas importantes aqui. Por exemplo, essa espécie Synanceia horrida, onde a gente tem a horrida, Trachines, a verrucosa, os primeiros trabalhos, as primeiras toxinas isoladas em peçonha de peixe foram nesses animais, e foi a estonotoxina, a trachinilizina e a verrucotoxina. E mais recentemente, a neoverrucotoxina. São toxinas de altíssima massa molecular, o que já dificulta o trabalho com essas toxinas, e esse peixe é considerado como o pior dos peixes, um pior entre aspas, o mais perigoso, porque a sua toxina, a sua peçonha, de fato é a mais potente, causa uma grande letalidade. Então nós vamos ver que uma só toxina causando letalidade, efeito cardiovascular, hemolítico, neuromuscular, dor, edema, e assim acontece com as outras. Do Pitheris volantes, que é o peixe, nós conhecemos como peixe-leão, e ocorre hoje no Brasil um grande problema. Esse peixe não é brasileiro, mas vem sendo trazido para o Brasil por ser muito bonito. É muito frequente entrar numa loja de aquário e ter esse peixe. As pessoas o estão comprando, levando para casa e se acidentando com esse peixe. Isso é um perigo muito grande. Dele foi isolado uma toxina, um peptídeo de 7,6 Daltons, que induz apoptose em células cancerígenas, mas esse é um trabalho apenas experimental. O Trachinus daco e o Trachinus vípera, duas toxinas, a dracotoxina e a trachinina, também responsáveis pela letalidade, e podem perceber que são toxinas de altíssima massa molecular. Do Notestes robustas, a noxtoxina, 170, responsável pela dor. Do Plotosus canis, uma toxina agora sim já menor de 15 kDa, e do Scaphagus argus, uma toxina de 18 kDa, responsável pelo efeito neuromuscular, hemorrágico, pela dor e pelo edema. Nós podemos nos perguntar, e o Brasil? O que o Brasil vem estudando de peixes? Já que nós temos uma costa tão extensa, nós temos todas as águas, salgada, doce, salobra, ou seja, uma variedade que possibilita o encontro de todos esses animais. Em 2005, o grupo da doutora Sueli Figueiredo e colaboradores da Universidade Federal do Espírito Santo isolou uma toxina chamada de SPGP, uma protease de 80 kDa. Em 2009, uma lectina de 13 kDa, a Plubieri-mectin, e em 2010, a SPCTX, uma toxina citolítica de 21 kDa. E aí começa, sem dúvida, a contribuição, a nossa contribuição, a contribuição brasileira a esse mundo. Em 2006, o grupo com o qual trabalho iniciou as pesquisas com a Potamotriga orbigine, uma raia que se encontra em todo o norte do nosso país e que vem cada dia que se passa entrando em outros locais, e nós isolamos 2 peptídeos na peçonha desse animal. E é interessante porque, diferente dos outros animais que apresentam proteínas com altíssima massa molecular, o que eu observo nas arraias são proteínas de baixa massa molecular, realmente peptídeos. Então, em 2006, nós isolamos o orpotrin, um peptídeo vasoativo que provoca uma forte contração arteriolar, e isso está diretamente relacionado à dor causada no acidente, e o porflan, em 2009, um peptídeo que causa efeito inflamatório bastante visível no acidente causado por esses animais. O Thalassophrina naterere, companheiro de estrada, que com ele trabalho desde 1995, ele é diferente dos demais. Não porque eu trabalho com ele, porque ele de fato é. Ele, além de ser peçonhento, ele se especializou. Ele tem espinhos e tem glândulas como os demais, mas ele tem uma diferença, uma peculiaridade, que é um espinho canaliculado. Então ele tem um espinho minúsculo, diferente do que é a raia, do que são os peixes pedra, os peixes escorpiões. Ele consegue inocular, ele consegue injetar a peçonha, semelhante ao que faz a serpente. E ele é o único peixe que consegue fazer isso. Nossa contribuição nessa área foi mostrar a natectina, que é uma lectina tipo C, de 15 kDa, onde nós estudamos e detectamos toda a estrutura, a sua ação, que é pró-inflamatória, e essa lectina é homóloga a muitas outras existentes, inclusive a lectinas de serpentes.
e uma família nova de proteases, que são as naterinas, são 5, as 4 primeiras com massa molecular muito parecida, em torno de 37, 38 kilodaltons, e a menor delas, a número 5, de 6 kilodaltons. Elas provocam quase tudo que a peçonha faz. Elas são responsáveis pela dor, pelo edema, pela necrose, visto na hora do acidente. Além disso, elas induzem atividade cininogenásica e citotóxica. E um pouco mais recente, nós tivemos a felicidade de encontrar na peçonha do Thalassophrynia terere um peptídeo de 1.500 daltons que possui atividade anti-inflamatória. Esse peptídeo vem sendo trabalhado por uma indústria farmacêutica brasileira para transformá-lo em uma molécula para tratamento de asma e esclerose múltipla. Assim vem sendo a contribuição dos brasileiros nessa área. Nós vimos então um mundo de animais, de organismos aquáticos, uma enormidade de toxinas que podem ser encontradas nesses organismos e que podem ser estudadas de diferentes pontos de vista. Estudadas para entender o animal, estudadas porque no momento em que adentramos a esse ambiente, nos acidentamos e precisamos entendê-las para estudar seus mecanismos de ação e propor tratamentos adequados, mas também estudá-las sob o ponto de vista de um alvo farmacológico, porque elas se mostram bastante interessantes. Eu espero ter contribuído e me coloco à disposição para qualquer outro esclarecimento.